Será que somos escolhidos antes da fundação do mundo? Meu nome é Sharon, eu falo aqui do canal Tempo de Despertar, Estudos Bíblicos, e o assunto de hoje é: será que Deus escolheu algumas pessoas para serem salvas e as outras para serem condenadas? A primeira afirmação é: a expiação é eficaz somente na perspectiva calvinista. A Bíblia ela ensina que aqueles que saíram do nosso meio, na verdade, saíram porque nunca foram dos nossos. Aqui ele está alertando a igreja sobre os falsos mestres e anticristos que haviam surgido no meio da comunidade cristã. Ele diz aqui, ó, em 1 João 2,18, ele diz: já muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. E imediatamente depois, no versículo 19, ele fala daqueles que saíram de nós. Então existe uma questão doutrinária muito específica. Essas pessoas haviam estado entre os cristãos, mas passaram a negar a verdade sobre Jesus. E quando ele diz que não era dos nossos, o que significa isso? João está dizendo que a saída deles revelou quem eles realmente eram e no que realmente eles criam. Por isso ele vai dizer: saíram de nós, mas não era dos nossos. Porque se fosse de nós, teria permanecido conosco. Ou seja, eles saíram. Isso demonstrou que não compartilhavam verdadeiramente a fé apostólica. O texto está tratando de falsos mestres que abandonaram a comunidade e a verdade apostólica. E não apresentando uma forma geral, dizendo todo cristão que um dia abandona a fé nunca foi salvo. Não é isso que o texto quer dizer. É uma predestinação. Exatamente. Eu tenho certeza que o seu chamado é evangelístico. Só que se você crê na predestinação, é um tiro no pé. Por quê? Porque essa galera já tá salva. Pergunta: uma pessoa por quem Cristo morreu pode ir pro inferno? Vai pro inferno? Vai ter... Né? Vai lá. Tudo bem, Zé? Tudo Prazer, bem? sou Sharon. Vai lá, Sharon. Pegando já, né, a conversa de vocês, que eu vi você falando de Jeremias, né, que ele foi escolhido, eu vejo que vocês aplicam isso como se fosse uma predestinação, né? Mas é. Você vê assim. Antes que... Não, a Bíblia diz, né? Mas Antes que ele fosse gerar no ventre, Deus já havia escolhido ele. mas aí fala que ele foi escolhido para profeta das A nações. afirmação é que a salvação não se perde, até mesmo porque você não se ganha a salvação. Então, como que eu vou perder algo que não foi eu que eu ganhei? Cristo, ele não perde. Quer que todos sejam salvos. Aqueles que ele quer que seja salvo, vai ser salvo. Então não é todos. A vontade de Deus vai ser Então, feita. se você diz aqueles, você está dizendo que são alguns, não são todos. É, os eleitos. Não perde pra que tem essa diversidade. Ok, Israel, vamos lá. Vai lá. Você acredita que Paulo era salvo e um eleito? Com certeza. Tá. Em 1 Coríntios capítulo 9, Paulo escreve assim: esmurro o meu corpo e reduzo-o à escravidão, para que tenho pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O que é essa desqualificação, especialmente levando em conta o contexto de ganhar pessoas para Cristo, que é o contexto do capítulo 9. Então ele diz que ele se faz tudo para com todos para ganhar alguns. Esse ganhar alguns é para a salvação, certo? Então, veja bem, é no contexto da pregação da salvação, onde Paulo ele diz que ele é um cooperador do evangelho. Veja que o evangelho não age sozinho. Não é o monergismo, é o sinergismo. É o evangelho e Paulo cooperando com ele, pregando a salvação. E Paulo é um eleito, é um salvo, e ele demonstra uma preocupação. Pregar a outros, mas ser desqualificado caso ele não seja coerente com aquilo que ele mesmo pregava. Explica para a audiência. É muito simples. Isso só mostra a prova que ele é um eleito, né? Porque alguém que não é salvo não vai se preocupar em evangelizar. Inclusive tem um monte de calvinista... Mas a desqualificação é a preocupação. É ele não ser participante do reino. Então olha só. Paulo trabalha num paradigma não Mas calvinista. Ele é salvo... Não, o texto inicial falando que ele esmurra a carne. Não, tudo bem, mas quem fez ele esmurrar a carne? Tudo bem, mas o ponto é, ele é salvo, ele é eleito, e Paulo trabalha com a perspectiva de não ir pro reino. Ele trabalha com a preocupação de não ir pro reino. Então ele não é calvinista. Ele é. Não.
O calvinista se... Ele não pode ter essa preocupação. A sua pergunta, inclusive, para o Joaquim, para as outras pessoas. Então você tem certeza que você é salvo? Não, se você não tem certeza, então a expiação não é eficaz. Paulo está demonstrando essa mesma preocupação que a irmã demonstrou. O senhor não tem certeza da sua salvação? Paulo está preocupado com isso. Não, mas o senhor tem? Não, Paulo. Eu tô dizendo assim, ó, Paulo não é um calvinista. Essa pergunta o senhor não quer responder porque é complicado, o senhor sabe. Não. Eu tô dizendo o assim, senhor tem certeza da sua salvação? Eu tenho. Mas, então o ponto é o seguinte, Paulo também tinha. Mas ele também trabalhava com a hipótese de caso ele não desenvolvesse a sua salvação no temor e no tremor do Senhor, caso ele viesse a apostatar, ele seria desqualificado, ele perderia o reino nas suas palavras. Ou seja, o paradigma no qual Paulo está trabalha trabalhando não com é a ótica calvinista. humana. Não tem ótica humana, essa é a ótica de Paulo apóstolo. Paulo está falando para homens. Ele está escrevendo para homens. Então tudo que é escrito para homens é ótica humana. Então acabou a Bíblia. A vontade permissiva de Deus está ligada ao livre-arbítrio. Quando o homem resolveu simplesmente abandonar o ensinamento do Senhor, lá, e tem o poder da escolha. Se Lúcifer, o querubim ungido, criado, perfeito e santo no céu, se ele teve o poder de escolha, quanto mais nós, seres humanos. Deus nunca obrigou ninguém a amá-lo. Ele deu livre-arbítrio até para os anjos mais belos que existiam. O querubim da guarda se corrompeu em toda aquela perfeição, sabedoria e formosura. Lúcifer, ele quis o que não era seu. Subirei ao trono de Deus, e ali me assentarei, e serei como o Altíssimo. Houve batalha no céu. Lúcifer foi expulso, e todos os anjos que se rebelaram com ele, 1/3 do céu. E esses anjos caídos se tornaram demônios. Lembra que você falou, quando eu falei que Jeremias era profeta das nações, né? Você falou, é impossível alguém que seja sido chamado para profeta ou profetizou, né? Seja cheio do Espírito Santo voltar atrás, né? Só que a gente vê que Saul, Deus ele unge ele, Deus enche ele do Espírito Santo, a Bíblia fala até que ele profetiza e ele volta para trás. E aí a gente pega aqui também, a Bíblia fala assim, né? Examinar e vede se o Espírito de Deus ainda habita em você. Então quando eu escuto essa mensagem, eu entendo que eu tenho que ver se realmente eu ainda estou com Cristo. Porque dependendo da minha atitude com Deus, de repente eu posso me afastar de Cristo e o Espírito Santo de Deus já não está mais na minha vida. E eu vim a perder minha salvação. E aqui para completar meu raciocínio, ó, em João 15:1-6 vai dizer, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor, toda vara em mim que não dá fruto tira, e toda que dá fruto limpa. Né? Se alguém permanecer em mim, eu estarei nele. E se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Né? Então quando eu vejo será lançado fora, eu entendo que se você permanecer em Cristo, né, que nós somos aqui os ramos firmados na videira, você vai, Deus vai permitir que você continue. Agora me fala, você teria uma esposa? Você teria uma esposa sendo comandada por você e saber que ela não está junto com você? Ela só não te traz porque você pôs na mente dela, fez dela um robô, manipulou ela para que ela faça tudo o que você queira. Você seria feliz com isso? Agora imagina, você tem filhos? Tem filhos? Tem filhos, né? Você tem filhos, né? Aí que legal. Agora você imagina, qual é o nome deles? Isso. Agora você é o pai, ama eles, né? A Bíblia fala, a uma pode uma mãe se esquecer do seu filho, e ainda que essa tal se esqueça, eu jamais me esquecerei de vós. Agora eu te pergunto, você imagina Deus, aí você pega os seus dois bebês que você tanto ama e fala assim, ele vai morrer, ele vai sofrer. Você acha que o coração de Deus, você como pai teria coragem de fazer isso com seu filho? Você acha que eu como pai teria coragem? Mas você teria coragem? Não, só me responde, você teria coragem de fazer isso com seu filho? Não, porque não é isso. E você acha que Deus teria? O amor dele é muito maior que o nosso. Posso te devolver a pergunta? Vamos deixar a pregaçãozinha coach de lado. Não é pregação, é a palavra. O evangelho não serve só pra salvar, pra condenar também. Então vamos lá, a Ana e o Estevão, por mais que eles queiram, eles conseguem deixar de ser meus filhos? Deixar de ser seus filhos? É. Não. Você acha que um pai jogaria o filho no inferno? É isso que você tô te perguntando, se ele jogaria. É por isso que é eleito. Então. Não vai pro inferno. Então, mas então todo mundo vai ser salvo?
A Ana e o Estevão conseguem deixar de ser meus filhos? Então, mas nós somos filhos pela adoção do pai, por causa do sacrifício. Mas eles conseguem deixar de ser filhos? Mas o sacrifício não é para todos? Eles conseguem deixar de ser filhos? E o que é ser filho para você? É o que a Bíblia fala. Não, pela Bíblia, o que é ser filho? Pela Bíblia... É quando eu aceito Jesus Cristo. Não, é quando Jesus... Quando eu aceito Jesus como meu único Salvador. Tá na Bíblia que... E essa vai para vocês. Quando eu disse que nós temos que aceitar o Senhor Jesus, eu estou baseada nessa mensagem. Em Romanos 10, no versículo 9 ao 10. Que diz, Paulo vai dizer... Se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, então eu tenho que confessar, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, porque o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para respeito da salvação. Em 1 João 2, no versículo 23, vai dizer, ninguém que nega o filho tem o pai, mas quem confessa o filho tem o pai. Então, para ser filho, tem que confessar. Se eu não tenho pai, eu não sou filho. E se eu não sou filho, eu não tenho a graça. Porque se a gente vê da maneira que vocês veem, ó, eu tô falando isso de verdade mesmo. Eu tenho um amigo que a gente conversa muito sobre isso e ele pensa que nem você. Só que ele vai mais além que você. Ele chegou no ponto de dizer pra mim assim, Sharon, eu olho os meus 2 filhos e eu acho que o menino aqui, eu acho que deve ser o vaso da ira. Então, se ele for... Que seja ele Deus, mas a menina, eu já vejo que ela é mais voltada para o evangelho. Agora, para pensar. Se eu for pensar dessa forma com os meus 2 filhos e falar assim, não, só porque meu filho tá tendo uma atitude diferente, ele age diferente, totalmente contra a Bíblia, ele não quer saber de Deus, eu vou ver ele como o vaso da ira, eu posso então desistir dele. Porque eu vou achar assim, então, só minha filha é escolhida, porque ela tem a característica de Cristo, ele não, tem a característica do inimigo, o inimigo usa ele o tempo todo. O que os arminianos estão falando? Deus tem vontade de salvar, só que se o homem usar o seu livre-arbítrio e falar não, a vontade de Deus será frustrada. Que o homem tem sim a responsabilidade de decidir o que ele quer, tá? Não que Deus ele se frustre, a vontade de Deus é que ele salve a toda a humanidade. Porém, cabe a responsabilidade do homem se ele vai querer ou não. Depende não da cruz, mas sim da decisão do homem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Ou seja, o sacrifício da cruz para todo aquele que nele crê. Logo, não é por obras, é pela graça. Eu posso escolher não aceitar, ok. Se eu escolher aceitar, ok também. Porque é pela graça, é um dom gratuito de Deus. E a morte da cruz, ela foi para todos. Foi algo muito sério, nós não invalidamos ela. Efésios capítulo 2, do 8 ao 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós. Não vem de você, do seu livre-arbítrio. É um dom de Deus. E dá o sacrifício da cruz ou joga ele só para um determinado povo, que no caso é o eleito. Então Jesus só morreu para uma galera e não para todos. Jesus morreu somente pelo seu povo, exatamente isso. Cara, mas isso é muito sério, é muito pesado. Muito sério. A morte dele foi para todo mundo. O evangelho é muito sério. Eu creio que a morte dele foi para todo mundo. E é pela graça. Ou seja, eu tenho a liberdade de escolher, porque o livre-arbítrio também é uma vontade dele. Deus abriu o mar para quem? Pro povo dele. Não, para os todo judeus. mundo, pros egípcios, sim. Pros adoradores dos outros deuses, ou não? Sim, foi para todo mundo. Você tá defendendo que Deus abriu o mar para todo mundo? Não, Deus abriu o mar para salvar o povo dele. O povo de Israel. É isso, bem-vindo ao calvinismo, presbiteriana, mais um. Ok, Paulo não foi suscetível. Então vamos lá. Atos capítulo 26, verso 19. Quando Paulo é chamado a se defender das acusações diante do rei Agripa, ele diz assim: não fui desobediente à visão celestial. Em nenhum momento Paulo entende a sua experiência como uma experiência na qual ele não tinha nenhuma palavra a oferecer. Pensa assim, Cristo aparece para ele e o que ele pode fazer? Obedecer ou desobedecer a esta visão. Aí ele diz de si mesmo: não fui desobediente à visão celestial. E lembra que Paulo tem preocupações que se ele não perseverasse, ele seria desqualificado para o reino nas suas próprias palavras. Agora, refutado nesse aspecto, vamos lá no ponto do seguinte. Então a vontade de Deus, ela é essa coisa irresistível, e a vontade de Deus não pode ser frustrada. Era a vontade de Deus que nós tivéssemos um mundo onde não há estupro? Era a vontade de Deus onde houvesse um mundo onde não há corrupção? Onde não há doença, morte, o diabo e o pecado, ou não?
Então, aí a gente tem que entender onde você quer chegar. Eu quero chegar ao seguinte: Deus queria um mundo sem estupro, ou ele queria um com estupro? Explica. Deus, ele pode acabar com todo estupro? Pode. Ele acaba? Não. Então, mas um dia vai acabar. Mas o ponto é, então ele queria um... Você me deu a resposta. Tudo bem, ele queria um mundo sem estupro? Queria? Sim. Então a vontade dele foi frustrada. Não foi frustrada. Escolhe o mal que Deus não Mas quer. se você for levar nesse silogismo, a vontade de Deus também é frustrada no seu pensamento. Por quê? Não, tudo bem, no pecado sim. Você acredita que a vontade de Deus é frustrada? Claro, porque o pecado frustra a vontade de Deus. Pensa assim, ó, o livro lá de Jó, que fala que os planos de Deus não podem ser frustrados, é Deus solucionando um problema que Deus não queria que existisse. Então Deus não queria que Satanás fosse o diabo, no sentido assim dele ser o pecador, o tentador, o maligno. Não queria que Jó tivesse que perder os seus filhos, as suas questões, a sua saúde, etc, etc, etc. Deus ele não queria. E quando, claro que não. E quando E o Deus, que ele fala pra Satanás? mas aí, quando Deus restaura Jó, ou seja, quando Deus ele prevalece sobre aquilo que machucou Jó, aí Jó fala, os planos não podem ser frustrados, porque Jó voltou à situação onde Deus queria que fosse. Mas não quer dizer que todo o sofrimento dele, todo o mal que veio sobre ele era da vontade de Deus, porque senão você vai ter que defender que todo o pecado é da vontade de Deus. Claro que sim. Pastor, Explica. Que essa sua argumentação é a mesma argumentação que o ateu faria pra nós dois. Não. Porque se você fala assim, Deus é mal porque ele decretou, eu posso falar, Deus é mal porque ele permitiu. Ok. Então vai ficar nessa. Existiu o livre-arbítrio no Éden, ok? A partir do momento que o pecado adentra no mundo, existe uma questão caótica no mundo. Certo. E esse pecado vai trazer assassinato, nós vemos entre Caim e Abel. Que não é da vontade de Deus. Dentro da soberania de Deus, tudo está acontecendo perfeitamente como ele quis. Então ele quer o assassinato, estupro e tudo mais. Ele não é o autor do mal, é a atenção Não, que a tudo Bíblia bem, mas apresenta. assim, você não pode dizer, Israel, você não pode dizer que Deus quer que o mundo seja como o mundo é. Aí quando eu digo pra você que o mundo o Lula é o presidente do Brasil, com tudo o que isso implica, não sei se você me entende. Lembra do diálogo cabuloso, sabe, daquelas coisas todas? Sim. Lembra do petrolão, imagina que toda essa corrupção, inclusive, é menos dinheiro pra saúde, pra educação, e é estupro, e é mal, e é desgraça sinistra, irmão. Você lembra o rei que Deus chamou de servo na Bíblia? Acho que chamou alguns, né? Nabucodonosor, por exemplo. Certo. Meu servo. Uhum. Se eu não me engano, Lutero, ele falou que o diabo era o diabo de Deus. Então o que a gente tem que entender? Existe essa tensão. Nada tá fora do plano de Deus. Deus não saiu do controle. Não era minha vontade. Nossa, Jesus, você vai ter que descer lá e morrer na cruz, meu filho. Por quê, pai? Adão comeu do fruto. Não foi pego de surpresa. É isso que eu tô apresentando. Então quer dizer que era a vontade dele que Adão pecasse. O senhor defende que Deus foi pego de surpresa? Não, eu entendo que Deus sabia, mas que aquilo não era da vontade de Deus. Então o senhor defende que Deus sabia, mas que ele não decretou aquilo. Isso, que ele permite, mas não que ele deseja Como aquilo. que Deus sabia? Porque ele é onisciente. Então você acredita que Deus consultou o futuro? Deus sabe o futuro, óbvio. Isso é um dos... Então existe futuro para Deus. Deus não é atemporal. Não, Deus é atemporal, mas o ponto é assim, Deus sabe o futuro. Isso é uma questão bíblica básica. Na nossa perspectiva, existe o futuro. Na de Deus, ele é atemporal, não existe. Não, mas a Bíblia fala assim, ó, eu sou aquele que anuncia o que há de vir. Deus fala do futuro, na perspectiva dele. Porque para nós, existe o futuro. Mas aí é você que tá dizendo que é para nós. É Deus falando assim, ó, eu anuncio o que há de vir. Quando a Bíblia fala... Pra gente terminar, Isaías capítulo 65 diz assim, mas a vós outros que apartai-vos do Senhor, que vos esqueceis do meu santo monte, que preparais uma mesa para Deus a fortuna, e misturais vinho para o Deus destino, também vos destinarei a espada, e vos encurvareis todos à matança, porque eu chamei e não respondestes, falei e não atendestes, mas fizeste o que é mal perante mim, e escolheste aquilo em que eu não tinha prazer. Deus fala, eu te chamei e você não ouviu. Efésios capítulo de número 4, verso de número 30, diz assim. 30. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus o libertará. Então, esse é um texto, na minha visão, que fala claramente que o homem pode rejeitar a Deus. Aliás, Jesus disse assim, vocês não querem vir a mim para ter a vida eterna? Mostrando a liberdade do homem.
Então eu não sou um marionete de Deus, eu não sou obrigado a servir a Deus. E uma característica do amor de Deus é justamente essa, que eu tenho liberdade. Se os discípulos eram escolhidos, para que Jesus dá tanta advertência para eles permanecerem no caminho? Eles poderiam se afastar? Exatamente. E outra coisa... É um mecanismo de Deus para eles permanecerem. Se o homem vai esfriar, é porque um dia foi quente. Como é que vai esfriar algo que nunca esquentou? Como é que é possível isso? Na perspectiva humana, vários textos nós vamos ver trabalhando a responsabilidade de Deus. Então, por exemplo, quando eu vou lá e faço um ato benéfico para o meu irmão em Cristo, na perspectiva humana, eu que escolhi, eu que tomei aquela decisão. E Deus, onde é que participa nisso? Deus, ele não participa, ele age de maneira eficaz, então, e foi ele que me convenceu a fazer isso. Então aqui em Atos 7:51, ele disse assim: como vocês são teimosos, como são duros de coração, surdos para ouvir a mensagem de Deus, vocês sempre têm rejeitado o Espírito Santo. Então o homem pode rejeitar a vontade de Deus. Eu acabei de falar que o Calvino defende que todo homem já rejeita Deus, já nasce rejeitando a Deus. E para que então Estevão está dando essa advertência? Para que ele está dando essa advertência se esses homens não podem se converter? É um sermão. Eles podem se converter, não? O sermão de Estevão é um sermão que ele pega desde Abraão da Mesopotâmia até Moisés do Egito. Ele sistematiza a ação e eficácia da graça, e para aqueles que rejeitam a Deus, ele faz uma advertência, e logo após ele é morto. Qual que é o problema? Não faz sentido fazer uma advertência sendo que eles já foram escolhidos para o inferno. Para que então, se eles não podem ser salvos? A advertência serve também para juízo, pastor. O senhor está partindo da premissa que a advertência é para salvar. Um camarada que já nasceu perdido, não faz sentido essa advertência para juízo, porque ele já está condenado. Romanos capítulo 1, ele já nasceu condenado. Ele já nasceu condenado? Romanos capítulo 1, gentios condenados. Aí os judeus estão todos alegres lá, Paulo, toda a humanidade condenada. Capítulo 2, aí Romanos capítulo 3, todos foram condenados. Isso. Israel. Pastor Ezequiel, o senhor pode usar o livre-arbítrio para nunca mais pecar? Não. Então não tem livre-arbítrio. Não é bem isso. Porque veja da seguinte forma, Israel. Deus também não pode agir contra a sua própria natureza e Deus tem livre-arbítrio, concorda? Deus tem o quê? Livre-arbítrio. É que Deus está além dessa... Tudo bem, mas Deus tem livre-arbítrio? No sentido simples... Deus tem livre-arbítrio? Ele faz... Sim, vai. Sim. Então é o seguinte, Deus também não pode agir contra a sua natureza. Porque a Bíblia diz, Deus não pode mentir, certo? Porque isso é contra a natureza dele. Sim. Então, há um limite na natureza dele, em função do qual ele não pode avançar. No ser humano acontece o oposto. Nós temos o limite do pecado que nós não conseguimos avançar, porque o livre-arbítrio não quer dizer que nós escolhemos tudo e qualquer coisa e podemos tudo e qualquer coisa. Agora, o fato é, nós podemos mentir ou não mentir. E aí essa é uma nossa escolha. Mas em relação ao tema... Mas existe a possibilidade do homem nunca mais mentir? Nunca mais mentir. Que é hoje nunca mais vai contar nenhuma mentira. Nunca mais mentir existe, mas todo pecado não, porque o pecado é mais do que só mentira. Eu poderia não ser mentiroso, mas ter outros pecados. Você me entende? Você não ser mentiroso não significa que você nunca mais vai mentir. O pecado é um acidente de percurso. Isso, certo. Ok, mas é o seguinte, ó, no seu tema agora... O Filho de Deus já nasce predestinado, escolhido lá antes da fundação do mundo. Antes de nascer, antes da fundação do mundo. Mas veja, Efésios capítulo 2 vai dizer que nós éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então ninguém vem à existência nesse mundo na condição de filho de Deus. Nós viemos na condição desse mundo como filhos da ira. Concorda? Não no sentido que você está falando. Mas é o que o texto diz. O texto de novo. Ó, o texto diz assim, ó. Verso 3. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Esta é a condição do ser humano, porque a gente nasce em pecado. A gente nasce em pecado. Como filho da ira. Éramos filhos da ira, aí ele tá falando para homens que trabalham com passado, presente e futuro. Ok. Na ótica do homem aí. Então, mas aí quando a Bíblia fala é a ótica do homem. Mas tudo bem. Eu tenho que interpretar o texto. Tudo bem, mas o texto diz que nós éramos filhos da ira. Sim. Então, o que o texto diz também lá em João capítulo 1? Olha que interessante, inclusive sobre aquela coisa da Flaviane de Jesus ser a luz e etc. Veio para o que era seu, os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus. João 1:11, né? João 1:12. Então assim, ó, o que vem primeiro não é o ser filho de Deus, é o receber. Você o recebe e então você é feito filho de Deus. Os seus aí você sabe que é uma questão de Israel.
Num contexto totalmente geográfico ali, né? Não, os seus são os seus eleitos, o povo eleito. Ali tá falando de Israel, uma questão geográfica, e a aplicabilidade ali é, eu vim para os judeus, para os meus, só que eles não me receberam, mas não todo o povo judeu, porque os próprios apóstolos eram judeus, então tem um contexto aí. Não, tudo bem, mas o fato é, o povo judeu é o povo eleito, seria tipo os calvinistas, entendeu? Existe filhos de Deus por criação anjos, filhos de Deus por formação Adão e Eva, filhos de Deus por eleição nesse sentido que é a nação de Israel e filhos de Deus por adoção que é a igreja. Então. No contexto do Novo Testamentário. Então, mas tanto Israel quanto os filhos de Deus por adoção, eles primeiro são filhos da ira e depois eles são aceitos pela fé em Cristo. Nesse sentido de todos nascerem pecadores, sim. Exatamente. E aí o ponto é o seguinte, você coloca Jeremias como um exemplo desse cara que foi eleito lá antes do seu nascimento, ok. Mas veja, quando a gente compara a fé do Jeremias com a sua fé, não bate, é igual o problema de Paulo. Se diz que Paulo não teve livre-arbítrio, mas Paulo diz, eu não fui desobediente à visão celestial. Ele poderia desobedecer, mas não desobedeceu. Jeremias, quando ele vai falar sobre esses assuntos, veja lá no capítulo 19, por exemplo, verso 5. Edificaram altos de Baal para queimar seus filhos no fogo de holocausto a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem me passou pela mente. Veja, aqui Jeremias demonstra uma fé de que as coisas erradas que as pessoas fazem não foram ordenadas por Deus no decreto. Sim. E sequer, entre aspas, passou pela mente. Deus nem pensou que as pessoas deveriam fazer esse tipo de coisa. Então, o calvinismo, com essa ideia de que para a vontade de Deus não ser frustrada, tudo tem que ser da vontade de Deus, nega esse texto. Não, a gente não nega porque a gente aceita a tensão que existe. Certo. Mas o texto existe a tensão de Deus não ser o autor do mal, porém, ele é soberano e decreta, porém, o homem é 100% responsável. Certo. Aí você vai perguntar, mas isso não tem lógica? É isso. Entendi. Não tem lógica mesmo. Assim como a Trindade não tem lógica, assim como um ser eterno que não tem início, é o alfa e o ômega, também não tem lógica. Se quiser colocar na lógica humana, só vai ter explicação com o arminianismo. Falando que 99% é de Deus e 1% é do homem. Ok. Entendeu? Realmente, algumas coisas não tem lógica acerca da... De Efésios 1:4, que foi o texto que você citou aí. Versículo 4 a 5. Isso. Esse texto, é claro que essa eleição é em Cristo. Nós somos eleitos em Cristo. O plano salvífico de Deus, o que aconteceu aqui? Foi estabelecido na eternidade, aí fala da presciência de Deus. Essa é a grande confusão que, infelizmente, os calvinistas fazem. Então, Deus estabeleceu a salvação do homem na eternidade. Por isso, Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então, isso não é, como você entende, uma seleção arbitrária, individual ou sem livre-arbítrio. A gente precisava fazer aqui uma exegese do contexto, porque o contexto bíblico de Efésios, capítulo 1, Paulo está falando de uma escolha em quem? Essa escolha se deu nele, em Cristo Jesus, indicando que Jesus é o centro aí e o eleito principal de Deus. Outra coisa importantíssima aqui é a questão da onisciência de Deus. Então Deus é onisciente, onipotente, onipresente. E por ser eterno e onisciente, ele conhece todas as coisas. Ele sabe quem vai ser salvo e quem não vai. Quem vai aceitá-lo então e isso quem é não vai. Presciência, certo? Presciência de Deus. Então Deus ele consultou o futuro para saber? O princípio que está aí planejado de Deus era a redenção antes mesmo do homem pecar. Mas como que Deus consultou o futuro, pastor? Como assim? Consultou o futuro? É porque o que é presciência? É eu conhecer de maneira prévia de todas as coisas. Sim, então, sim. Deus não quer dizer que ele consultou, mas porque para Deus não existe tempo. Você sabe muito bem disso. Exatamente. Mas para nós existe. Trabalha com esse conceito. Para nós existe. Passado, presente e futuro é uma linguagem acomodativa para o entendimento do ser humano. Então, para nós existe. Por isso que diz que ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Agora, essa escolha é a presciência dele e não o indivíduo, como vocês assim, interpretam. Se ele escolheu, acabou. Tá escolhido. Não depende do meu livre-arbítrio. Ele que me escolheu, ele me consultou. Você quer ser escolhido? Você tá afim? Não. De novo, escolha não é determinação dele. É presciência, é o conhecimento que ele tem. Então, ele sabe que, de fato, quem vai ser salvo e quem não vai. Ele sabe, não quer dizer que ele diz, você vai ser salvo, você não vai. Não quer dizer isso. Então a salvação, o senhor está falando assim, que Deus ele sabe quem vai ser salvo. Isso, ele sabe quem vai aceitá-lo e quem não vai. Ele decretou. Não, ele não decretou. Como ele sabe? Pela presciência dele, pelo conhecimento prévio. E como ele obteve esse conhecimento prévio?
Ué, porque para ele não tem passado, presente e futuro. Então ele já sabe exatamente quem vai aceitá-lo e quem vai rejeitá-lo. E aí está. Aí está o amor de Deus. Se ele já sabe quem vai aceitá-lo, o porquê o senhor defende que ele chama quem rejeita também? Se ele já sabe que vai rejeitar, por que ele vai chamar alguém que ele já sabe que vai rejeitar? Como assim? Não entendi. O senhor defende que ele já sabe quem vai dizer sim. Quem vai aceitá-lo e quem não então, vai. O senhor tá falando que Deus, ele olha pra alguém, ele fala, esse eu sei que não vai me aceitar, mas eu vou oferecer do mesmo jeito? Ele oferece a salvação a todos. Mas porque ele já sabe que ele não escolheu. Ele veja bem, se ele pode salvar todos? Hã? Ele pode salvar todos? Aí entra no que o Ezequiel falou, ele pode ir contra o seu princípio? Se ele pode salvar todos, por que ele escolheu só alguns indivíduos, sendo que ele Deus, pode salvar a todos? Se eu defendo que Deus, ele pode salvar a todos, eu vou ter que defender que Deus, ele se frustra. Eu não acredito que Deus se frustra. Não, ele não se frustra, mas ele dá liberdade ao homem. Ele não quer que ninguém se perca. O homem tem essa liberdade de escolher servi-lo ou não. O homem, porque aí está o amor de Deus. O homem, eu te pergunto. de servo, de escravo. Eu te pergunto. E o escravo faz a vontade do seu senhor, não a dele. Não, o escravo, o escravo cristão é diferente do escravo como nós conhecemos hoje, totalmente Paulo, diferente. Ele faz uma analogia do escravo mesmo. E tanto é que o escravo tinha liberdade para abandonar o seu senhor? O escravo lá do Velho Testamento? A epístola de Filemão traz isso. Então, ele tinha liberdade? Ele tinha. Então você também tem. Mas se o senhor é bom, para que ele vai sair, né? Aí é rejeitado. Essa quinta afirmação aqui, ela é muito marcante porque foi o texto que me fez me tornar calvinista, né? Então eu já ordenado, já tinha terminado minha segunda formação no seminário, mas esse texto aqui não teve como. Então é o texto de João 4, onde o próprio Cristo diz: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, né? Se referindo à água do poço de Jacó. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará uma fonte de água viva que salta para a vida eterna. Aquele que bebe da água, é possível voltar a ter sede? Eu defendo que beber da água é da entrada no reino de Deus. Os arminianos vão defender que é possível voltar a ter sede, se não vigiar. O capeta vai lá e faz você ter sede de novo. Jesus fala que não. É isso. Bom, vamos lá encerrar a minha participação. Antes de comentar a sua questão aí, só duas coisinhas. Efésios capítulo 4, verso 16, fala do auxílio de toda junta segundo a cooperação de cada parte da igreja que efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesma em amor. Sinergismo. Outra coisa, você falou assim que lá em Mateus 7, pessoas têm vontade de para o céu, fazem milagres, oram em nome de Deus, etc. E Deus vai falar não para elas. É óbvio, né? Tá claro que não. Olha só, lá em Filipenses diz que Deus efetua o querer e o realizar. Se você diz que Deus efetuou o querer neles de ir para o céu, mas não efetuou o realizar, a obra de Cristo é incompleta. Não. Claro que sim, porque se eles têm vontade de ir para o céu, Deus colocou neles o querer. Como aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-las. Não é a leitura calvinista, não é assim? Deus começou em você, porque você é um eleito, ele vai completar em você. Não é a leitura calvinista, é o que está no texto. Não, tudo bem, mas o fato é, na sua leitura, a palavra de Deus está em erro, porque Deus dá a vontade para eles, e depois, não te quero não. Na verdade, não. Você fez milagre aí porque eu coloquei o querer, mas na verdade, no fim, não deu certo. Assim, irmão. Você quer. Vamos para a mulher samaritana ou posso responder essa daí? Pode responder. Vou responder. Primeiro, lá, Senhor, eu profetizei no teu nome, curei no teu nome. Ali, eles estão falando que foi no nome de Jesus. Jesus em nenhum momento está falando que foi no nome dele mesmo. Porque se fosse realmente no nome de Jesus, ok, de maneira eficaz, conhecer Jesus é uma coisa, ser conhecido por ele é outra. Ok? É isso que eu defendo. E o agir ou efetuar, o próprio Filipenses vai falar que aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. O problema de vocês é que o texto fala algo e vocês ressignificam. Porque se você acredita que Deus é fiel, eu quero acreditar que você acredita nisso, Ezequiel. Ou ele é fiel para começar e terminar a obra, ou ele não é. Mas claro que é, mas existe a condição. Aquele que perseverar... Você vai pegar o texto e vai pôr o seu óculos arminiano. Não é o meu óculos. Jesus ensinou. Aquele que perseverar até o fim, esse terá salvo. Vai perseverar quem
Quem perseverar, ué. Não, só vai perseverar quem o Espírito Santo escolher e agir na vida dele. Mas isso não é o que a Bíblia diz. É lógico que é. Aqui não. Ele Onde convence que a Bíblia o homem, diz isso? ele convence o homem do tudo bem, pecado e do juízo. convence, mas se a pessoa não perseverar, ela não permanece. Que aí entra a questão da mulher samaritana. Vamos lá. Lá em João capítulo 4, então você pretende que existe uma retórica em função da qual a pessoa recebe aquela água, nunca mais voltar a ter sede e etc. Não é isso. Não. Não é que eu pretendo. Não, entende? Você faz pretende. essa leitura. Jesus Perfeito. fez a leitura. Só que o que eu entendo? Eu entendo que esse texto, assim como João capítulo 10, assim como João capítulo 6, que são textos que dão essa impressão calvinista, eles devem ser lidos à luz de João capítulo 15. Porque João capítulo 15 é um texto onde ele coloca as condicionais, certo? Se você permanecer, se você não se afastar... Ezequiel, você vai pular do texto? Não, calma aí, eu vou voltar lá, mas o fato é, o texto em João capítulo 15, ele vai colocar todos esses condicionais. Então, veja da seguinte forma. Jesus deu a água para a mulher samaritana beber. João capítulo 15 diz, se ela permanecer, aí de fato ela vai ter o cumprimento da promessa. João 15 está dizendo isso? Sim, porque Então, olha o que João capítulo 15 diz. Inclusive é o capítulo inteiro que diz esse tipo de coisa. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta para que o todo que dá... Aliás, ele o corta, e todo que dá fruto ele limpa para que produza mais frutos ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Então, a ideia é, Jesus, ele dá a água, mas ele também dá o alerta, permaneça em mim. Então, vamos Se lá. você não permanecer, a profecia não se cumpre. É lógico que ali é uma metáfora para ilustrar algo, né? Só que não, ali tá falando da responsabilidade humana, exortação de permanecer e tá tudo certo. A samaritana não tinha essa mesma responsabilidade? Então, vamos lá. A mulher samaritana, ela tinha a responsabilidade de aceitar beber a água. E quando ela bebe a água, Jesus fala, a de Jacó você vai ter sede sempre. Certo. A que eu ofereço, a sede acaba para sempre. Uhum. A pergunta que eu te faço é, você bebeu da água, Ezequiel? Sim. Existe a possibilidade de você voltar a ter sede? Sim. Aonde tá no texto? Então, você tá indo contra as palavras de Jesus. Eu concordo contigo. Tipo assim, o que Jesus fala ali... É que nunca mais vai ter sede. Não conta a história completa. Não. Porque, claro, porque veja bem, a mulher samaritana, ela recebe a água que supostamente ela nunca mais voltará a ter sede. Não é supostamente, Ezequiel. Na sua leitura. Não é na minha. Foi. Não, deixa ele mais um minuto. Fechou, valeu. Foi. Ezequiel tá de brincadeira com a minha cara. Vamos lá, em consideração, pastor Ezequiel, vamos dar mais um minuto pra ele. Senta aí, cara. Porque nós atrasamos 10 olha o que o Ezequiel falou. Pelo amor de Deus, vocês estão vendo. Supostamente, Jesus, o texto tá falando que ele falou, você nunca mais vai ter sede. Quem tá certo, Armínio ou Jesus? Não, Jesus está correto. Mais 2 minutos pro pastor Ezequiel. Só que a questão é assim, o que acontece? Tem que colocar o episódio dele no ar, tô em dívida com ele, então mais 2 minutos. João capítulo 4 não pode estar em contradição com João capítulo 15. Essa é a minha ideia. E não está. Então, e aí diante disso... Mas vamos trabalhar o contexto imediato ali? Certo. O texto vai falar assim, Jesus falando, nunca mais vai ter sede. Como você explica isso? Não, eu concordo 100%. A sede acaba, certo? Claro, e não só isso. Por exemplo, vamos trabalhar com uma seguinte ideia. Jesus, na sua onisciência, sabe que a mulher que a mulher samaritana vai perseverar, que ela é uma verdadeira crente e que ela não vai voltar a ter sede nunca mais. Vocês já sabem disso, né? Meu pai, infelizmente, é adventista. Mas Deus vai fazer a boa obra. Boa. Quem não é fã do pastor Ezequiel, ele só não para quieto na cadeira. Mas ele é meu amigo, eu não sou fã dele, ele é meu amigo. É meu amigo? Ele é meu amigo. Tô em dívida com o pastor Joaquim Andrade também, quer debater com o Sabino, né, pastor? Olha, eu quero estar no debate com o Ezequiel aqui, que vai ter. Já teve. Não me chamaram. Chamamos, sim. O difícil é o senhor vir, né? Não, o senhor Joaquim Maia gosta também, viu? Não me chamou. Não vamos chamar. Por favor, não se chamar. Tá, já faz parte do nosso cast. Não se esqueça de mim. Pastor Joaquim Andrade agora virando calvinista. Calvinista. Deus me livre. Vai marcar a internet agora. Deus me livre, rapaz. Está repreendido. Colossenses 1:23 é um texto que eu acho que é muito claro com relação a essa questão aí. Alguém que bebeu água da vida pode deixar de beber? Está dentro da outra questão que a gente abordou aqui, né? Um salvo pode
deixar a salvação, perder a salvação. Eu defendo a apostasia. Eu não defendo que um camarada pode estar salvo hoje, amanhã ele cometeu qualquer deslize e perdeu a salvação. Não. Você que é arminiano que tá assistindo, você bebeu da água? É possível você voltar a ter sede? Porque eu falo do 3 João 4, o pessoal vem com o Pedro, vem com... Vamos no texto. Senta aqui e fala, Israel, não tem o que eu fazer. Quem bebe da água nunca mais tem sede. Por tudo que é mais sagrado. Bora, mas se você quer fazer essa pergunta, você quer menino, tem que ser no superchat. Vamos lá. Né? Vai ligar aí no... Né, Israel? Não vai ligar, tem gente... Bora. Segue o jogo. Tem mais 2 aí, mais 2 participações. Quem vai agora? Vai, meninas, vem aqui, se torna calvinista logo que já era. O pastor Ezequiel já foi arrebatado. Não fica com medo não, pô. Vamos tentar. Tá estreito aqui, hein, Simon? Tá nada, pô. Falando de água. A água chegou. Vai lá. Então, Israel, realmente o texto diz bem claro que essa mulher bebeu a água. E a sede foi? Saciada, correto? Eternamente, certo? Eternamente. Porém, vamos lá voltar ao contexto. Essa mulher, ela apresentava o que na vida dela? Que Jesus disse a respeito dos maridos? Pecado, né? Falou que o quinto ainda não era dela. Tal. A questão do casamento ali, o casamento no original, a palavra coito, não era um casamento como, vamos fazer esse anacronismo, né, cerimônia e tudo, era relação sexual e o quinto ainda não era dela. Correto. Então, vamos dizer o quê? Ela bebeu da água, saciou a sede e Jesus deu uma condição para ela naquele momento? Jesus trouxe uma redenção para ela. E Jesus falou, se você beber dessa água, você nunca mais vai ter sede. Foi dada uma condição? Foi dado. Então, o que nós podemos afirmar? Que essa mulher, eu acredito assim, que ela abandonou, certo? A prática pecaminosa de ter 5 maridos? Sim, abandonou. Ela correto? Da água, né? Correto. Então, vamos se dizer, voltando para os dias atuais, essa mulher, Deus deu, Jesus Cristo, né? Que foi algo ali, um encontro específico. Sim. Jesus deu para ela uma condição. O ser humano, nós, que ali foi algo determinado. Jesus foi ao encontro daquela mulher. Aquela mulher era uma mulher, vamos dizer, discriminada pela sociedade. E tanto que todos ficaram indignados de ver Jesus conversando com aquela mulher. Uma mulher que, vamos dizer, como que pode, né? Um judeu conversando com uma mulher samaritana. Ela mesma ficou... Não ficou? Surpresa. Surpresa? Ok. Eu acredito que realmente essa sede é uma sede do pecado. E quando a gente bebe essa água da vida... A sede é? Cessada. Porém, essa mulher teve uma escolha. E ela decidiu, naquele exato momento, abandonar a prática do pecado. Okay. Ela escolheu. Certo. Beber da água, certo? E ela escolheu abandonar a prática do pecado com 5 homens, sim, correto? Ela escolheu. E hoje, o que acontece? Quantas pessoas bebem da água da fonte da vida e vivem no pecado? Não, peraí. Hoje... Peraí. Sim, porque é o poder da escolha. Jesus falou que a decisão... quem beber dessa água nunca mais vai ter correto? Sede. Você tá falando que hoje em dia tem pessoas que bebem dessa água e continuam tendo sede? Não, continua tendo sede, mas continua pecando. Não, mas... Errando. Tudo bem, mas aqui o texto, ó. Quem beber dessa água nunca mais terá sede. Sim. Você não defendeu que é possível perder a salvação? É possível perder a salvação, porque, por exemplo, a mulher samaritana, ela decidiu naquele momento ouvir Jesus falar com ela, Israel. Saciada eternamente. Então a minha sede foi saciada, só que eu perdi minha salvação, como isso? Israel, vamos lá voltar pro texto, como você mesmo disse, correto? Aquela mulher bebeu a água e ela teve um poder de decisão de abandonar a prática do pecado. Ela tinha 5 maridos. Tem cabimento isso? O poder não é dela, né? É então, água que flui. Ali não foi algo específico? Jesus deu uma escolha para ela, tanto para ela beber, quanto para ela também abandonar a prática do pecado. E nos dias de hoje também é assim, Israel. As pessoas bebem da água e tem que decidir se vai escolher beber da fonte da água da vida e se vai decidir largar da prática do pecado, assim como a mulher de Samaria. Se a pessoa decide hoje beber da água, a sede dela é saciada? É saciada. E a prática do pecado? Ela decidiu naquele momento. Quando ela volta para casa, Jesus não deixa bem claro, Israel, para ela que ela tinha 5 homens. Vocês estão lutando contra o texto. Não estou lutando nada, Israel. Você que está fugindo aí. Quando Jesus fala isso para ela, ela não tinha bebido da água ainda. A conversa não tinha finalizado. Mas ela não tomou uma decisão, Israel. Mas tudo bem. O que tem a ver? Ela tomou a decisão, bebeu da água. Volta a ter sede, sim ou não? Ela vai voltar a ter sede? Você viu ela decidiu.
Volta a ter sede, sim ou não? Ela decidiu se saciar, Israel. Não vai voltar a ter sede. Não vai voltar? E nos dias de hoje Então, é assim, Israel? As não pessoas ouvem a palavra do Senhor, sabem que Ele é Jesus, sabem que Ele é eterno em nossas vidas, e as pessoas continuam praticando determinadas situações e trazendo escândalo Vamos lá. no meio cristão. Essa- Por quê? Porque o livre-arbítrio habita dentro do homem. Ela está procurando os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram Ele. Que inclusive tá no texto. Em espírito e em Nem no verdade. monte, Tem nem no pessoas templo. que não estão adorando ao Senhor. É porque em não beberam espírito da e água. verdade. Bebe da água e rejeita a água. Não. Aí Ué, você o tá copo falando que tá aqui, Jesus, Israel. então Jesus é mentiroso. Me oferece essa água. Você pode me Jesus oferecer é essa água? mentiroso. Jesus jamais mente. Ele Então, não é homem pronto. para que minta e Então, nem filho quem do homem para bebe que da se água, a arrependa. sede acaba. Mas o homem peca. Você acabou de falar. Israel, vamos Você lá, acabou de vamos lá. falar que quem... O texto que você está usando para dizer, por exemplo, que o indivíduo não pode deixar de ser salvo, não pode apostatar, é muito simples. Quem beber desta água jamais terá sede. Ele não está dizendo aí que a salvação é eterna. Ele está dizendo que se você beber desta água, você vai satisfazer a sua alma. É isso que ele está eu vou ler o dizendo. texto, porque o senhor acabou de falar que o texto está falando que a salvação Não é está eterna. dizendo isso. O Qualquer texto que beber desta água, Isso. tornará a ter sede. Aham. A água O do poço de Jacó. Jacó, isso. Mas aquele que beber da água, nunca mais terá sede. Isso. Porque a água que eu lhe der, se fará uma fonte de água que salta para a vida eterna. Isso. E o senhor acabou de falar que não está falando que Isso. que é eterna. Mas tá no A texto, água que a vida eu é lhe eterna. der. A água que eu lhe der. É Quem eterna essa ou não é, água? pastor? Quem é essa água? Quem é essa água? Jesus. Isso. Então, a salvação da parte de Deus, de novo, É eterna. ela só é que não eterna. tem- Eu não nego isso. Mas o senhor acabou de negar. falando Mas que o não era. indivíduo, esse beber da água não quer dizer que esse indivíduo não vai mais beber. Aí eu te pergunto, muito bem, se ele não tem que beber mais, para que as advertências de Jesus? Para quê? Para que advertência para um eleito, inclusive? Pastor. Para quê? O Olha- eleito olha- recebe. olha o o que o senhor tá me eleito questionando. me responde. O eleito recebe advertências de Deus para permanecer no caminho? Que os arminianos são os inimigos da cruz, como está lá em Filipenses, são meus irmãos em Cristo, né? Não defendo que o arminianismo é uma doutrina satânica. Defendo que é uma doutrina burra, mas não satânica. É isso, tamo junto. Vamos dar um abraço pra galerinha, galera aqui, ó. Cadê a galera aí, ó? Pode? Cadê? Tem uma plateia aqui atrás aqui, ó, uma galerinha que veio com a família. Um abraço pra todo mundo que veio aí. Pastor Ezequiel quer falar alguma coisa? Eu só vou falar de novo, agenda rapidinho. Se depois quiser fazer as considerações finais aí, Israel. Israel já é do canal também, então, ó, dia 17 do 8 quarta agora, tem um debate, né? É você que vai me trazer o convidado. Então, Paulo Cogos, debate político, quarta-feira, tá? Estamos definindo ainda o convidado, Israel vai passar, mas vai ter, quarta-feira a partir das 6 horas, tá bom? Aí dia 17 do 8, Chileno Gomes contra ministro da Dilma, Renato Janine Ribeiro. Aquela que estocava o vento, vai mandar um ministro para nós aqui. 19 do 8, viu, pastor Ezequiel? 10 contra 1 contra o Ezequiel Gomes. Já tá gravado, tá? Foi o primeiro que a gente fez, inclusive. Dia 28 do 8, João Dória. João Dória é mesmo, governador, o prefeito. E dia 3 do 9, Padre José Eduardo. É por enquanto, mas a gente vai estar divulgando mais coisas na agenda aí. Um abraço, se inscreva no canal, ativa o sininho. Essa live, ó, a audiência hoje foi maravilhosa para um sábado à noite. A gente sabe que sábado à noite não é audiência tão grande na internet. Bom, né, galera? Participou, espantado. muito bom. E aí, palavras final com você, Israel, e você encerra o Diálogo Livre hoje. Bom, vou encerrar falando que foi uma honra estar aqui no Diálogo Livre, mais uma vez aqui sabatinado, né? Eu fiquei surpreso com algumas pessoas, o Ezequiel, achei os argumentos dele muito inteligentes, não descredibilizando todos, mas o Ezequiel me surpreendeu muito com os argumentos dele, mas ganhei fácil. Mas agradecer a todas as meninas que participou aqui. Legal, tá tendo bastante teólogo agora, né? Tem. Isso é muito bom. A gente cresceu numa cultura que as mulheres não tinha essa ideia de não estudar a Bíblia, né? É importante, né? É isso. Só o pastorado. Trazer sua esposa pra debater aqui também, mano. Sua esposa é a moral. E aí o convite pra esposa do Israel, que é uma bênção tua esposa, hein, cara? Muita gente boa. Vai vir debater. Dizem que ela é uma ótima debatedora. Fiquei sabendo aí que ela é uma boa debatedora. Põe fogo no parquinho, né? Hoje ela debateu um cristão de direita e um cristão de esquerda. Ela é top. Vai vir aqui também. Um abraço, tá em casa lá cuidando das crianças. Um recado. Quarta-feira agora eu vou estar lá no Debate Mais da Mais FM, botando fogo no parquinho de novo. Um abraço, pastor Carlos Eduardo. Eu te amo, viu? Vem aqui.
Sei que você tá bravo comigo, mas vem debater comigo aqui, tá bom? Então, ó, quarta-feira agora eu vou estar lá. O tema é mulher divorciada, a cristã divorciada pode se casar. O tema assim. Um abraço pra Nani, um abraço pra todos aqui, pastor Ezequiel, Charlie Brown. Já ficou, cara, agora. Tá ferrado. O nosso irmão ali também, o medo de ser cancelado. A Flaviane, a Sharon e o pastor Joaquim, uma honra ter você aqui, viu? Vamos chamar você pra mais coisas aí. Sou seu fã desde quando eu era pequenininho. E eu sou velho, não tô chamando o senhor de velho, mas assim... 60, então eu tenho 53. Então, gente, um abraço, até a próxima.